Integridade esportiva. Hoje nós vamos falar de um assunto muito grave que aconteceu em duas edições da Série B da Liga Brasileira de Free Fire. Mais precisamente nas edições de número 4 e também de número 5. E hoje eu trago uma entrevista exclusiva com o André Felipe Mota Costa. Ele é ex-dirigente de clubes da Série B da LBFF e revela um escândalo que pode colocar em xeque os resultados das séries de acesso das edições número 4 e número 5 da LBFF. O ex-dirigente dá detalhes de um escândalo ilegal chamado de telamento, que é uma espécie de recebimento de um link sem delay de transmissão que conferia às equipes um favorecimento indevido, podendo assim então antecipar a jogada dos seus adversários. E ele dá detalhes também de quem enviava esse link de transmissão sem delay para as equipes. E mais, na LBFF número 5, ele conta como o esquema se sofisticou e contou com a participação de duas equipes ao mesmo tempo. Ele inclusive levou essas denúncias à Garena. E eu vou te contar também como a desenvolvedora tratou estas denúncias e qual foi o resultado disso. Tudo isso agora. E antes da gente mergulhar nesse assunto complexo, aquelas dicas de sempre. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. São duas ações muito fáceis de serem feitas e vocês não fazem ideia do benefício que isso pode trazer para o canal. Por exemplo, esse é um vídeo numa espécie de plantão, não tinha dia nem hora para sair. Então, claro, está sendo notificado primeiro quem já é inscrito aqui no canal e também ativou o sininho aqui em cima. Agora está na hora da gente mergulhar nesse assunto complexo que pode colocar em xeque resultados da Série B da LBFF. Muito bem, e antes de eu trazer a entrevista com o André Felipe Mota Costa, o André TV, que é ex-dirigente da Outgamers, que participou da série de acesso da LBFF nas edições número 4 e número 5, eu quero te contar e explicar exatamente como funcionava esse esquema de telamento. Para você que não acompanha muito o cenário de Free Fire, ou até mesmo que acompanha ou nunca ouviu falar nesse termo telamento, é uma espécie de recebimento de link sem delay da transmissão. Toda transmissão de esportes eletrônicos, as desenvolvedoras colocam ali um delay para evitar que o técnico ou qualquer membro da equipe adversária consiga olhar a transmissão e consiga saber basicamente onde o time adversário está, o que ele está fazendo, tudo isso em tempo real, conferindo assim um favorecimento para a sua equipe. Portanto, eles colocam esse delay para neutralizar esse tipo de favorecimento. E o que aconteceu na LBFF número 4 e número 5, de acordo com o André TV, é o telamento, que é justamente o recebimento deste link sem o delay de transmissão. De acordo com o dirigente, ele recebia este link sem o delay de transmissão de um ex-caster da Garena, o Solotov. De acordo com o dirigente, os dois tinham uma espécie de relação de amizade, inclusive moravam juntos em São Paulo. E também tinham uma espécie de acordo. Caso o time da Outgamers fosse classificada para a Série A da LBFF, os dois se tornariam sócios e assim o Solotov conseguiria receber mais do que, por exemplo, ele recebia na LBFF. Tudo isso nas palavras do dirigente André TV, ex-CEO da Outgamers. Ele recebia esse link sem delay e fazia o que posteriormente? Colocava isso num data show para que todos os seus jogadores também pudessem observar as movimentações dos adversários e com isso conseguir o chamado favorecimento indevido. Com isso, a equipe da Outgamers conseguia antecipar as jogadas dos seus adversários, quebrar a calls de algumas equipes e assim conseguir o tão esperado acesso para a Série A da LBFF. Acontece que na edição de número 4 da LBFF, na série de acesso, e aí eu quero explicar por que esse link só era conseguido na série de acesso e não na série B como um todo. Porque o Solotov, que era responsável por enviar esse link sem delay, não participava das transmissões normais da série B da LBFF. Ele só participava justamente quando era a série de acesso, que aí os casters da Série A da LBFF eram responsáveis por fazer a transmissão. E como que o Solotov recebia este link sem delay? Quando começava a transmissão, a equipe, a direção de transmissões da Garena, fornecia esse link sem delay num grupo privado de casters e também de profissionais que participavam da transmissão da LBFF.
É claro que esse link era para ficar de forma sigilosa neste grupo, mas por conta da quantidade de pessoas que estavam ali, a segurança era bastante baixa. Nesse momento, o Solotov então encaminhava esse link sem delay para a equipe da Outgamers, que poderia fazer o esquema de telamento. Na LBFF número 4, a Outgamers não conseguiu acesso. De acordo com o dirigente, era uma espécie de falta de experiência, eles não sabiam como jogar utilizando aquele recurso e eles ficaram a poucos pontos da Série A da LBFF. Portanto, na próxima edição da LBFF, de número 5, o André TV e também o Solotov acordaram o mesmo. Caso a equipe chegasse na série de acesso, novamente esse link sem delay seria enviado para a Outgamers para que eles pudessem então fazer o telamento. A Outgamers conseguiu chegar até a série de acesso e o esquema foi feito novamente, só que de forma aprimorada. De acordo com o André TV, neste momento na LBFF número 5, quando chegaram à série de acesso e com a experiência frustrada da edição anterior, eles resolveram fazer um acordo com a comissão técnica da New X Game. E o que eles fariam então? As duas equipes receberiam um link sem delay e atuariam em conluio, para que as duas equipes conseguissem um acesso para a Série A da LBFF. E neste momento deste acordo, inclusive foi feito um subacordo. Caso alguma das duas equipes tivessem que ser favorecidas, neste caso seria a Outgamers, uma vez que eles que eram os donos do link sem delay e também poderiam fazer um acordo futuro. As duas equipes não poderiam duelar dentro do mapa e se tivesse que dar algum favorecimento, seria a Outgamers. As duas equipes, além de usar o telamento, ficaram em comunicação entre si, mas isso acabou não sendo suficiente. As duas equipes não conseguiram acesso para a Série A da LBFF e continuaram, portanto, na Série B. O telamento que foi utilizado na LBFF número 4 e número 5, no fim das contas, não acabou conferindo o acesso para as equipes que utilizaram o esquema ilegal. De acordo com o André TV, já observando um pouco das rotações das equipes adversárias, ele desconfia de que esse telamento também era utilizado por outras equipes. E também por conta da confusão de ter que atuar com duas equipes ao mesmo tempo, eles não conseguiram sucesso. E aí que a história começa a se desenrolar mais ainda. Mas eu quero trazer um detalhe aqui para vocês. Embora possa acontecer alguns dos questionamentos, bom, mas se o time não conseguiu acesso para a Série A, não dá para dizer que eles foram favorecidos. Não dá para dizer, por exemplo, de que o resultado não foi influenciado por esse aspecto ilegal, por esse recebimento de link indevido. Será mesmo que a Outgamers teria matado aqueles jogadores? Será mesmo que ela teria alcançado aqueles pontos? Alguma equipe acabou prejudicada? Dá para dizer que sim. O André TV, inclusive, diz que eles planejavam quebra de calls de acordo com a posição da equipe na tabela. Se a equipe, porventura, pudesse atrapalhar ou estivesse à frente deles nessa busca pelo acesso para a Série A, eles então quebravam as calls. Era o caso da Liquid, por exemplo. Eles, inclusive, planejaram uma quebra de call da Liquid na LBFF número 4. E você se lembra que a equipe acabou sendo rebaixada naquela edição. Não estariam, assim, os resultados postos em xeque? Será mesmo que esses resultados deveriam ser validados? Este tipo de escândalo não deveria ter chegado a público? É isso que nós vamos responder a partir de agora. Logo depois da LBFF número 5, André TV tinha muitos problemas financeiros e que por isso iria negociar a sua vaga na Série B da LBFF com a Tropa do Bruxo, de propriedade do Ronaldinho Gaúcho. Eles fizeram um acordo e o André continuaria ali na gestão da equipe de alguma maneira. Acontece que nesse momento os jogadores da equipe que fazia parte da Outgamers receberam propostas do Vasco, no qual eles estão fazendo parte até hoje. Naquele momento, André TV e os jogadores da equipe se desentenderam, os jogadores rumaram para o Vasco e o André TV acredita que foi enganado por esses jogadores e mais, que ele teria recebimentos. Os jogadores estariam devendo alguns valores para ele. Tudo isso na voz do André TV. Neste momento em que ele se viu enganado, de acordo com as palavras dele, ele decidiu então contar todo o esquema de telamento para a Garena. Durante a reunião, a Garena teve acesso ao depoimento do André TV, inclusive a desenvolvedora já sabia que eles haviam atuado em conluio com a New X Game. De acordo com o André TV, foi feito um acordo com a desenvolvedora para que os dois técnicos das duas equipes fossem banidos. Aliás,
o CEO da Outgamers, o André TV, e também o coach da New X Game, o croata. O André TV faz questão de dizer que a alta direção da New X Game não sabia do telamento, apenas a comissão técnica. E que naquele momento o acordo seria o seguinte: o croata e o André TV seriam banidos, mas os jogadores seriam poupados, numa espécie de proteção dos jogadores, de acordo com o depoimento do André TV. Naquele momento, ele aceitou aquele acordo, ele iria ser banido da LBFF, mas não seria impedido de continuar os seus negócios com o Free Fire, por exemplo, organizando torneios extraoficiais. André TV então aceitou o acordo, uma vez que ele também estava vislumbrando a Copa R10, também de propriedade do Ronaldinho Gaúcho. Ele seria uma espécie de diretor do evento e que ele se viu então abrigado, não iria mais participar da LBFF, mas poderia continuar os seus negócios no Free Fire. Acontece que durante a Copa R10 que ele estava organizando, ele então convidou Solotov, que havia sido demitido da Garena semanas antes. Vale lembrar que a demissão de Solotov da Garena não foi sequer comunicada pela empresa, que até hoje não comunicou ao público por que então demitiu Solotov. Acontece que, depois disso, André TV, que se sentia numa espécie de dívida de gratidão com Solotov, então o convidou para ser caster da Copa R10. Acontece que isso deixou a Garena furiosa. Ela não queria mais ver Solotov estando de alguma maneira linkado ao jogo e decidiu, segundo André TV, derrubar os servidores da Copa R10, que teve muitos problemas e acabou só sendo finalizada já na madrugada. Começou de tarde e avançou até a madrugada. É claro que naquele momento o público não fora informado exatamente do que estava acontecendo, mas nos bastidores havia uma guerra entre a direção da Copa R10 e também a Garena, que estava furiosa com o Solotov ali no casting de transmissão. Depois de toda essa confusão, André TV foi demitido da Tropa do Bruxo e também da Copa R10. De acordo com ele, então as dívidas foram se avolumando e ele acredita que a Garena não cumpriu parte do seu acordo, não o deixando continuar com negócios no Free Fire, enfim, organizando torneios. E é neste momento que ele decide então delatar tudo o que aconteceu. Ele acredita que a Garena poupou os jogadores e deixou só ele e o croata para pagar toda a dívida do esquema ilegal. Ele também critica a desenvolvedora ao não dar transparência para o que aconteceu, não comunicando aos clubes prejudicados e também ao público o que aconteceu na LBFF número 4 e também número 5. Todo esse esquema que eu contei anteriormente com vocês, claro, é com base no depoimento de André TV. E antes da gente conferir a entrevista exclusiva que ele deu a mim, detalhando todo o esquema, a gente precisa trazer as respostas dos envolvidos. Começando então pela Garena. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que eu convidei 2 vezes a Garena para uma entrevista, mas eles não aceitaram. Decidiram se manifestar através de nota e dizendo que não podem comentar muito devido ao sigilo dos contratos. Mas vamos à resposta completa da Garena. A desenvolvedora não nega em nenhum momento a existência do esquema ilegal e diz o seguinte: em agosto, identificamos irregularidades com alguns profissionais associados à Liga Brasileira de Free Fire. As medidas cabíveis foram imediatamente tomadas para lidar com o assunto, uma vez descoberto. Todos os envolvidos foram identificados, desligados ou suspensos de qualquer ligação com a LBFF e responderão pelos seus atos em todas as esferas apropriadas. Não há espaço para más condutas no Free Fire. Nós nos esforçamos constantemente para aperfeiçoar a integridade competitiva de todos os torneios de Free Fire. Continuaremos a aprimorar nossas medidas de segurança e auditoria para garantir que os jogadores possam continuar a desfrutar de uma experiência competitiva de Free Fire justa no Brasil. Bom, esta é a resposta da Garena, que, como eu disse anteriormente, não negou a existência do esquema ilegal e faz questão de dizer ali que os problemas são relacionados a profissionais, quando fica muito claro no depoimento do André TV que isso extrapolou os profissionais e atingiu as equipes como um todo. E diz ainda que puniu todos os envolvidos. E a pergunta fica o seguinte: por que os jogadores que tinham ciência do telamento e que utilizaram o recurso não foram punidos? Para isso, eu também procurei a direção do Vasco Esportes para 2 respostas: para o posicionamento do clube e também
posicionamento dos jogadores. Eu trago para vocês agora. O Vasco Esportes disse em nota que, enquanto jogadores da instituição, os jogadores jamais tiveram conduta ilegal. O clube jamais incentivaria ou permitiria que os atletas sob contrato vigente adotassem tais posturas. E também o grupo de jogadores que hoje faz parte do Vasco também se manifestou dizendo o seguinte: as denúncias foram feitas à Garena, que analisou toda a situação e tomou as medidas cabíveis, nos absolvendo. Eu também procurei a Black Dragons, que tem uma parceria com o Vasco de gestão da equipe de Free Fire, e que disse o seguinte: a Black Dragons não teve nenhuma participação no ocorrido durante a temporada 5 da LBFF. A nota diz ainda que o clube acolheu os jogadores, alguns menores de idade, após ameaças caso contassem as irregularidades. O documento reafirma ainda que a Black Dragons recomendou a contratação dos players ao Vasco após a absolvição dos jogadores, e termina dizendo que não houve qualquer indício de irregularidade no split atual em que o Vasco foi campeão e que vai procurar na justiça as devidas providências. Para finalizar, eu também procurei a direção da New X Game, que não quis se pronunciar, e também o croata, que é ex-coach da New X Game, que também preferiu não se manifestar. Solotov, ex-caster da LBFF, que é acusado de repassar o link sem delay para as equipes, também não quis comentar o assunto. Muito bem, e agora está na hora da gente acompanhar os principais trechos da entrevista exclusiva que a André TV deu a mim, explicando exatamente como funcionava o esquema ilegal de telamento. Eu conversei com ele há alguns dias e vocês conferem agora os principais trechos. Bom, muito bem, a gente já está aqui ao lado do André TV, o André Costa, que é ex-CEO da Outgamers, e está aqui para dar um relato sobre o que aconteceu nas últimas edições da LBFF. André, muito obrigado por você ter aceitado aqui o meu convite para bater esse papo com a gente, também pela coragem de expor esse tema. Queria que você resumisse basicamente o que a gente já estava conversando antes de gravar a entrevista aqui. Você me contou que na LBFF 4 e na LBFF 5 a Outgamers, e depois a gente vai entrar num ponto de que envolveu uma outra equipe também, mas vocês tiveram acesso a um link sem delay que vocês conseguiam jogar antecipando a jogada dos seus adversários. Conta pra gente como isso chegou até você e como era feito esse esquema de telamento. Bom, me chamo André Felipe, tenho 24 anos, eu era o responsável pela Outgamers na LBFF 4 e na LBFF 5. Eu já participei de todas as LBFFs que antecederam essa, né? A LBFF 1, a 2, a 3, desde a primeira Série C, quando teve a Série B, através de um conhecimento próximo a um caster que trabalhava na LBFF, que a gente passou a conversar, a ser amigo. Já conhecia antes devido a um problema que eu tinha tido com a compra de um telefone há um tempo atrás, quando ele estava logo no início da carreira dele, que é o Marcos Paulo Solotov, e através de um trabalho que ele prestou para mim na minha primeira edição de uma Copa, chamada Copa Pai d'Égua, esse contato se aproximou. Também me aproximei de outra pessoa chamada Regina, mais conhecida como Grega. A gente passou a ter esse contato mais próximo até que decidiu se morar em São Paulo. Então eu me mudei de Belém do Pará para São Paulo, onde esse contato se aproximou, e também o time que passou a morar com a gente, tanto na LBFF 4 quanto na LBFF 5. E daí começou a surgir a ideia, né, visto que as transmissões começaram a ser remotas, a gente teve conhecimento que tinha essa ferramenta, né, esse link sem delay, que eram disponibilizados em todas as partidas da LBFF Série A. Só pra gente ir construindo aqui a história. Como é que você ficou sabendo que havia esse link sem delay? Foi o próprio Marcos Paulo Solotov que falou a respeito, entendeu? Não tinha outro contato tão próximo ainda naquele tempo com a Garena. Até porque meus contatos próximos, eles foram construídos desde a primeira LBFF. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sou conhecido no cenário pelas pessoas que normalmente querem comprar vagas da Série B da LBFF, então as pessoas me consideravam como um ponto forte de confiança em gerar essas negociações.
equipes. Eu também era administradores do grupo de treinos, onde reunia todas as equipes, então ajudava, inclusive, a Garena a fazer esse processamento de informações. A Garena não, né? Porque ela sempre terceirizou essas operações. Então, pessoas que quando iniciavam esse contrato da Série B, desde a Play One, a LNK, a Paco Esportes e também o pessoal do Clã, que presta serviços à NFA, todos eles tiveram esse contato inicial comigo, onde eu pude contribuir e eu fui construindo esse contato. Mas o contato correto para o link sem delay do meu conhecimento foi com o Marcos Paulo Solotov. Esse link, ele era enviado para um grupo de casters e que o Solotov tinha acesso, e nesse momento que o Solotov tinha acesso a esse link sem delay que era distribuído para a equipe de transmissão, ele então te repassava. E é importante dizer que isso acontecia apenas na série de acesso, que era quando o Solotov também fazia o casting do evento. Depois que esse link que era gerado e dado até vocês, como que vocês faziam uso dele? Quero que você me explique. Você falou até de um monitor que ficava na frente dos jogadores. Isso, na LBFF 4, isso a gente morava com 15 pessoas na casa aqui em Arujá. Com essa moradia, muitas pessoas souberam, né? Na LBFF 4 a gente tinha uma coach, essa coach auxiliou a gente comprou um data show e transmitiu na parede esse sinal e assistimos através desse sinal do data show o que estaria passando ali. Não subimos por muito pouco, por 5 pontos, atrelados ao que estava acontecendo nas partidas envolvendo outras equipes. Havia desconfiança de que outras equipes poderiam obter esse link, visto que, como você citou aí, ele era um link compartilhado em um grupo com os casters. Eu, com a proximidade que eu tinha do Marcos Paulo do Solotov, cheguei até mesmo, ele mesmo me mostrar, nunca eu tomei a frente para ver, não fazia parte somente o caster, era toda a equipe de social media da Garena, as pessoas que ficavam à frente da transmissão. Então esse link não era direcionado somente a ele, era direcionado também a toda daquelas pessoas que estavam ali na transmissão e que também poderiam ter esse contato facilitado, porque a LBFF ela é uma competição contínua muito, muito curta o intervalo de tempo, então as relações elas vão se melhorando com o passar. A gente tinha esse link e a gente fez uso dele, não somente consciente da minha parte, como do coach, mas também de todos os jogadores, porque o objetivo ali era subir, né, pelas 4 vagas que a gente estava disputando na Liga de Acesso, passar para a Série A, né? Era o nosso objetivo maior. Já na LBFF número 5, você continuou usando o esquema do telamento, você não conseguiu a vaga direta para a Série A na LBFF, aliás, na série de acesso na LBFF 4. Na LBFF 5 você disputou novamente, conseguiu a vaga na série de acesso, o que te daria novamente essa possibilidade de fazer o telamento. Você novamente recebeu esse link, né, com base no que você estava me explicando anteriormente. Você recebeu esse link novamente, só que dessa vez foi aprimorado e você jogou de acordo com o que você está me dizendo, em conluio com uma outra equipe. Explica pra gente. Até então que eu pedi para reunir com o time da New X, reunir com eles. No primeiro momento até falei, isso tem um certo custo e tudo mais, mas depois falei, cara, não, isso não tem custo, não tem nada, não tem problema de dinheiro, vamos tentar subir. E a gente fez inclusive um acordo, dependendo da posição das duas equipes, o favorecimento sempre seria da Alt, para a Alt subir, até porque se a New X não subisse, a gente poderia ver o que fazer, porque eu era dono naquele momento da vaga, então eu poderia facilitar em contribuir com os 8 que estavam ali para completar. E aí chegou o grande dia da Liga de Acesso, novamente nós preparamos uma televisão, colocamos no notebook, abrimos abas anônimas para poder assistir essa transmissão, que era do Multiview, e eu orientava os meus jogadores e estava em call com o croata, onde o croata orientava os jogadores deles, mas normalmente eu pedia a orientação dele para saber o que fazer, porque ele era mais ligado a essa questão técnica e tudo mais, eu orientava os meninos o que fazer. Nas 6 primeiras partidas, nós não tivemos sucesso algum com o telamento. A priori, não porque o time é ruim, porque o time é muito bom, mas sim pelo fato, eu acho, da falta de prática daquilo, muita gente falando de um lado, eu falando de outro, eu concordando, a Grega falando uma coisa, e o Solotov não podia nem se manifestar, então ele só me mandava as tabelas, porque a transmissão estava ocorrendo da mesma casa, de onde ele estava participando, e com essas tabelas a gente tentava criar estratégia de quebrar a cal de um time, para ele não atingir uma posição melhor que o nosso. A gente fez várias seleções que eu posso lembrar agora de cabeça, não só de uma equipe, mas de várias que poderiam estar pontuando acima da gente, e isso com uma vantagem de 10 minutos que a gente tinha, que esse é o delay
total da LBFF, 10 minutos, 10 ou mais. E aí, da feita disso, após o término das partidas, na sexta partida, eu acabei desligando a TV, desliguei a live sem delay completamente, já via que não, pelas minhas contas, não conseguiríamos mais atingir o resultado até a quarta equipe. Então desligamos, os jogadores jogaram por eles mesmos, e com isso, não conseguimos sucesso na NUX e nem a Outgamers, né? Você tinha esses jogadores na LBFF 5, eles usaram o telamento junto com a New XD Game, sabedores disso. Depois se transferiram para o Vasco, que jogou, e essa lineup jogou essa edição que acabou agora da LBFF, Série B, com o Vasco e chegaram até o título. Então, os jogadores que usaram o telamento se transferiram para um outro time e chegaram até o título. Não estamos aqui dizendo que eles usaram o telamento enquanto Vasco, mas foram jogadores que usaram o telamento enquanto jogadores da Outgamers. Nesse momento em que você ficou com prejuízo financeiro desses jogadores que foram embora, você então procurou a Garena para fazer toda a denúncia do telamento, né? Eu tive acesso... Anteriormente de procurar a Garena, eu procurei os meninos. Falei, e aí, o que vamos resolver? Quero saber da minha parte da Game TV, quero saber da minha parte da Talent, das competições que a gente estava jogando. E eles falaram que era para resolver tudo com a Poká. E eu iniciei essa conversa com a Poká. A Poká, ela inicialmente cobrou todo o valor. Eu falei, não é isso. Inclusive, falou que eu já teria recebido os valores de campeonatos com os meninos. Só que eu nunca recebi nenhum real, e tenho como comprovar isso. Atrelado à minha parceria com eles durante eles estarem no time da Outgames. E ela estava resolvendo as coisas comigo. Quando nós não chegamos a um acordo, eu falei, o que vou fazer então? Vou procurar a Garena, vou denunciar compartilhamento de conta e o telamento, porque isso já deu para mim. Eu cheguei num esgotamento total relacionado a isso. E a minha vida em si, paralela a tudo que é ver o jogo, só estava indo cada vez mais pro buraco. Mais dívida, mais problema, mais estresse, mais problema, mais, só coisa negativa. Então eu peguei e falei isso. Ela falou, sabe o que vai acontecer? Eles também vão denunciar. Eles acabaram de me contar tudo do Solotov, do telamento, de tudo que aconteceu. E aí eles partiram para uma denúncia. Foi que no próximo dia dessa discussão com ela, eu recebi uma mensagem do Corata que o senhor Vinícius Lima, que eu já conhecia, já tinha tido contato em virtude da LBFF, entrou em contato com ele fazendo Vinícius Lima, que é executivo da Garena. Executivo da Garena, chefe da LBFF. Falou que o PH Suma, juntamente com o Vinícius Lima, entrou em contato com ele e que ele respondeu, falou a verdade daquilo que aconteceu. Eu falei, cara, eu também vou falar a verdade, isso pra mim já deu, entendeu? Eu só preciso, de alguma forma, tentar proteger o emprego do Solotov, falar que isso aconteceu de uma forma sem ele saber, inclusive usar pessoas que moram aqui comigo, e dar um jeito. E eu vou ter que proteger o Trap e o Guaxa, que não foram jogadores que acompanharam jogadores que foram para BD, né, que atualmente é Vasco, e a gente vai resolver isso. Foi então que eu tomei a decisão de procurar o Vinícius Lima. Já tinha o e-mail dele, e imediatamente ele me respondeu. Eu enviei o e-mail para ele, onde eu dizia que eu estava à disposição, visto que ele estava me pesquisando algumas coisas sobre mim. Eu já estava querendo falar com ele e pedi oportunidade de fala. Foi quando a gente iniciou a conversa, eu expliquei a situação para eles, mas em certo momento da reunião eu percebi que ele já estava ciente de tudo, inclusive do compartilhamento de conta dos jogadores. Pude perceber pela fala dele a proteção que os jogadores que estavam na BD já tinham recebido. Acredito que inicialmente por algum acordo que o senhor Pingues, que tratou comigo, possa ter feito com a Garena. A gente tem uma denúncia super grave, uma coisa que envolve muito aqui a integridade da competição, mas a gente não quer que os jogadores sofram essa questão. E aí nós iniciamos uma reunião com a Garena, a primeira de quase 58 minutos, onde eu expus tudo, falei toda a verdade, assumi tudo que tinha que assumir, exceto em alguma parte que eu ainda criei algum instrumento para que não tivesse uma culpabilidade inteiramente ao Solotov e ele pudesse perder o emprego, até porque eu tinha uma responsabilidade, inclusive afetiva, com ele, porque foi uma pessoa que me ajudou quando eu vim para cá para São Paulo. A gente tentou criar esses artifícios de não colocar essa culpabilidade para ele, e eu reconheci para a Garena que eu merecia o banimento, pedi somente que eles não atrapalhassem meus outros projetos, que eu me afastaria completamente da LBFF. Até então, ok, tudo certo. Em uma segunda reunião no mesmo dia, quando ele me procurou, eles me fizeram propostas que poderiam atender questões minhas se eu
pudesse contribuir com eles, porque eles tinham ciência que outras equipes tinham, mas eles não conseguiam comprovar como eles conseguiam comprovar de mim. Eu citei algumas equipes que eu tinha suspeito, em virtude da jogabilidade que era apresentada, a transição nas partidas, a forma que era dialogada um coach com o outro, citei algumas suspeitas, falei que isso não tinha sido a primeira vez que aconteceu, já era a segunda. Por que você decidiu delatar a imprensa? Por que você decidiu delatar isso publicamente? O que você espera que aconteça depois dessa sua delação? E por que você não o fez antes? Após isso da Copa R10, em virtude de todas as dificuldades que eu estava passando, eu tive apoio somente de uma pessoa, da minha mãe, e em segundo, a uma pessoa que estava à frente da Copa R10 que me ajudou, inclusive financeiramente. A casa que nós estávamos aqui em Arujá foi desocupada, se alugou uma outra casa para o time ir, o novo time da Tropa do Bruxo, e eu sequer pude ter contato com a Tropa do Bruxo e também com a Copa R10, que o Fernando Maza, responsável pela Garena, indicou Lucas Ping, e o qual entrou em contato com a Copa R10 e com a Tropa do Bruxo e disse que se eu estivesse presente, eles não fariam mais qualquer negócio com a Copa R10 ou com a Tropa do Bruxo, que também poderia ser banida da LBFF. Com isso eu passei por inúmeras situações onde eu tive que procurar local para ficar em São Paulo. Não sou de São Paulo, sou paraense, e daqui eu tive que saber o que fazer, sem dinheiro. Só tive apoio da minha mãe, que não me abandonou em nenhum momento, esteve comigo, e o meu irmão, que já estava aqui. Após isso, eu tenho algumas pendências das minhas competições, das minhas copas. Eu passei a observar movimentações, mudanças de comportamento muito grandes das pessoas que estavam comigo e que continuaram a se envolver com a Copa R10 e a Tropa do Bruxo, onde eu descobri que o Vinícius Lima tinha forte contato com elas, aproximação. Inclusive, houve demissão de uma pessoa que era muito minha amiga da LBFF, e eu passei recentemente por uma pressão muito grande para fazer o reembolso das minhas competições, onde as pessoas que estavam comigo nisso, inclusive compartilharam os dados do meu CNPJ, como o endereço da minha casa, meu telefone, minhas fotos, não só minha, como do meu irmão, que também fazia o recebimento na conta. E eu percebi ali que nenhuma pessoa que esteve comigo nisso durante todo esse tempo teve consideração por mim. Um dos motivos de eu ter ficado calado, de eu ter ficado quieto e concordado em ser banido, em perder tudo isso, porque não foi 1 ano, 2 anos da minha vida, foram 3 anos. Eu larguei meu curso de Direito para viver de Free Fire, eu perdi um casamento por causa de Free Fire, a minha mãe se abriu de bens dela que ela tinha por causa de acreditar no Free Fire para mim. E foi neste momento, diante de todas as situações, eu não estou me fazendo de vítima aqui, também não vou chorar. Situações muito ruins que eu passei nesse intervalo de tempo agora, que me levaram a ter uma posição de eu contar tudo. Então, o que eu quero chegar com isso agora é que não somente eu, mas todos que se calaram, que se conformaram com isso, que eram cientes, que estavam ali, a iniciar inclusive pela posição do senhor Vinícius Lima e do PH Summon, que eram para ser corretores, ter uma forma de corrigir o que estava acontecendo, mas não, se tornaram cúmplices. Eu bato no peito e falo, eles se tornaram cúmplices por se calarem diante de situações, por não terem dado a devida transparência às equipes. Não somente isso, como indícios de que nessa LBFF 6 coisas também aconteceram em virtude do bug que a BUI ainda permite ter. Então, eu não achei justo as pessoas que me denunciaram, que estiveram comigo do Vasco, hoje estarem indo rumo à Série A. E eu tá passando por tudo que eu tô passando. Porque para todo mundo eu fiquei como um bandido, o que deve, o que fez merda, o que errou, o que fez tudo que não presta. Eu fiz muita coisa que eu assumo e estou pagando por esses erros. André, quero te agradecer pela entrevista e pelos esclarecimentos até aqui. Muito obrigado pela tua atenção durante todo esse tempo e também com o papo aqui comigo. Muito obrigado, viu? Obrigado.